Amados, a oitava bem-aventurança é no versículo 10 que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Perseguição e felicidade parece que não são sinônimos, né? Parece que são duas palavras que uma palavra não tem nada a ver com a outra. Como é que uma pessoa perseguida ela é uma pessoa feliz? É abençoada com a felicidade, mas Jesus nos ensina que a felicidade está em você ser perseguido por causa da justiça. É interessante que no versículo 6, Jesus diz que bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede da justiça. E essa justiça a gente vê também em Mateus 6:33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o reino de Deus ele tem princípios, ele tem uma justiça, e essa justiça deve ser buscada. Nós devemos ter fome e sede da justiça do reino de Deus. E quando o homem ele se encontra nesse estado de ter fome e sede de justiça, e que ele é saciado, o que acontece com ele é que ele é perseguido por causa dessa justiça. O homem que é bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça do reino de Deus, por causa dos princípios e dos valores que Deus nos deixou escrito na sua palavra. Toda vez que nós defendemos o evangelho e somos perseguidos por causa disso, nós somos bem-aventurados, porque nós estamos sendo aventurados por causa da justiça do reino de Deus. Então Jesus coloca essa verdade, que feliz é o homem que é perseguido por causa do evangelho da justiça. Né? Hoje em dia a gente vê pessoas sendo perseguidas por outras coisas, porque são pessoas que de fato não demonstram um caráter regenerado por Cristo. São pessoas que são perseguidas porque acham que denominações são suas e assim eles pisam em cima das pessoas. São pessoas que são perseguidas por causa de escândalos, que é comum hoje em dia, infelizmente a gente vê isso. Então essas pessoas elas não são bem-aventuradas, elas são desventuradas, porque elas estão sendo perseguidas ou apredejadas por causa da quebra delas da justiça do reino de Deus. Mas Jesus diz que aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque têm sede da justiça, porque buscam a justiça e porque praticam a justiça do reino de Deus, eles são perseguidos. E é por causa disso que eles são perseguidos, porque eles amam a justiça do reino de Deus. Jesus diz: vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. Paulo, ele escrevendo em Filipenses, ele diz assim: olha, vocês não ganharam a graça somente de crer em Cristo, mas também de padecer e de sofrer por ele. Ou seja, o cristão, ele foi dado a graça de crer em Cristo e de sofrer e de ser perseguido, assim como Cristo foi. Claro que não da mesma intensidade, porque a perseguição de Cristo envolve a cruz, mas no sentido, o cristão também ele vai ser perseguido assim como Cristo foi. Jesus diz: animem-se. Quando isso acontece, vocês são felizes. Então, se nós temos que olhar o porquê nós estamos sendo perseguidos. Se é porque nós estamos de fato tendo a ortodoxia e a ortopraxia, nós estamos crendo de fato do verdadeiro ensino e praticando o verdadeiro ensino, ou nós estamos sendo perseguidos porque a nossa conduta não revela tanto essa justiça do reino em nós. Ou então, Jesus diz assim, que deles é o reino do céu. Nós somos perseguidos por causa da justiça do reino e nós herdamos o reino dos céus. Amém, meus irmãos?